Ótimo. Boa noite, colegas vereadores. Saudamos os servidores da casa, pessoas que nos acompanham pela plataforma do Facebook, também quem nos honra aqui com a presença. Uma saudação especial ao suplente de vereador Márcio Becker, que daqui a uns dias também terá a oportunidade de estar assumindo uma cadeira nesse parlamento. Saudar Osmar Bristotti, o Edmilton Ciota, o Jonathan Ayof, o Vanderli Andretta, não é Vanderlei, é Vanderli Andretta. E desde logo, então, nós passamos aí a aprovação da ata da 27ª sessão ordinária, realizada em 16/8/2021. Faremos a leitura. Ata da 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada no dia 16 de agosto de 2021. Aos 16 dias do mês de agosto de 2021, às 19 horas, no plenário Valdir Fuquezato, na Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônigo Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Gilmar Perusso, Marcelo Barato, Idacir Pegoraro, Clécio Zamin, Jandir Azen, Rosilivanda Pires Albuquerque, Dilson Cassoro, Cláudio Dilda, Gilmar Luiz Luizão, Agenor Minosso, João Guirino Rui. Sob a presidência do vereador Gilmar Perusso, foi aberta a sessão. De imediato, passou-se aos trabalhos de ordem do dia, assim deliberado. Ata em discussão.
Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Passamos então ao expediente do Poder Executivo, projetos novos. Ofício do Gabinete número 240/2021 apresenta veto total ao projeto de lei número 22/2021 do vereador Cláudio Gilda, que declara tombadas na Avenida Borges de Medeiros e a Praça da Bandeira. Eu vou encaminhar esse ofício com o veto para análise das comissões, mas nós faremos primeiramente a leitura do ofício. Depois, as razões do veto poderão ser debatidas nas comissões. Assunto: a prestação de veto total do projeto de lei número 22 de 2021. Senhor presidente, nos termos do artigo 48 do inciso da Lei Orgânica do Município de Nova Prata, comunico a Vossa Excelência que estou apondo o veto total do projeto de lei Poder Legislativo número 22 de 2021, de autoria do senhor vereador Cláudio Gilda, que declara tombadas as avenidas Borges de Medeiros e a Praça da Bandeira, protegida, imune e corte e arborização presente em ambas, assim como a manutenção da integridade, pista de rolamento e dos passeios públicos e de outras providências, pelas razões descritas no parecer 149 de 2021, exarada pela douta assessoria jurídica e anexo, diante do exposto com fundamento no parecer supradito, apresento o veto total do projeto de lei número 22 de 2021, de iniciativa do Poder Legislativo com base na forma do artigo 48, parágrafo da Lei Orgânica Municipal, submetendo a apreciação na forma regimental. Bem, então esse ofício está encaminhado para as comissões. Em anexo existem as razões do veto. As quais vocês, além de terem a leitura, poderão também se orientar com a assessoria jurídica da Casa, que já tem praticamente feito uma análise e um posicionamento a respeito desse tema. Projeto de Lei número 083/2021 institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Nova Prata. Fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o artigo 40 da Constituição Federal. Autoriza a adesão a plano de benefícios de previdência complementar e da outras providências. Tendo em vista que a emenda constitucional número 103 delegou aos municípios a obrigatoriedade de implantação da previdência complementar. Eu vou encaminhar esse projeto para as 3 comissões, pedindo aí a todos os vereadores que dediquem uma atenção especial, porque é um projeto de bastante repercussão. E desde logo eu quero informar os colegas vereadores e convocá-los para quarta-feira, às 18h30, se fazerem presentes, porque foi escolhida uma comissão de membros do Poder Público Municipal e do IPRAM. Essas pessoas, eu acredito que em número de 5 ou 6, estarão presentes aqui quarta-feira, às 18h30, para conversarem sobre esse tema. Esse tema é o mesmo que eu falei na tribuna semana passada, que é a implantação do regime de previdência complementar. Se eventualmente os vereadores entenderem que precisam dar uma lida antes,
nós podemos até adiar a vinda deles para outra quarta-feira ou para um outro dia. Porém, se vocês entenderem que pode ser nessa quarta, né, eu não sei qual é a preferência, eu quero ouvi-los porque me parece também, né, que eles podem também vir na quarta. A gente não necessariamente precisa votar isso aqui na próxima sessão, e com as informações que eles trouxerem também, a comissão pode debater na outra quarta-feira, né? Então ele permanece a vinda deles na quarta, eles vão trazer informações e na outra semana nós não colocamos na pauta e vocês debatem o assunto, já com as informações que eles têm daí. Bom, mas não impede de ser feita a leitura e depois, né, os colegas aí ajudarem na tirada de dúvidas aí. Eu conheço bem o projeto também, estou à disposição aí. Tá? Então, quarta-feira, pessoal, vai vir essa comissão. Se puderem dar uma lida amanhã no projeto, seria interessante, né? Bom, então melhor ainda. Vocês podem analisar, né? Como segunda-feira que vem não tem sessão, se vocês quiserem debater só vocês quarta-feira agora, embora eu acho que os subsídios deles ajudariam vocês a entenderem melhor, né? Porque eu não sei se oportunamente, talvez até o sindicato não tenha que ser ouvido sobre isso, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Como segunda-feira não tem sessão, isso não muda em nada o andamento do projeto, quarta-feira agora vocês conversem apenas entre os vereadores e na outra quarta-feira, então, nós chamamos a comissão para debater com os colegas. Enquanto isso, vocês podem buscar mais. Olha, a reunião das comissões é na quarta. Agora, se vocês quiserem vir na segunda, eu não tenho nenhuma objeção. Isso. Então, eu peço que a Secretaria da Casa comunique a NAD do RH, que é quem está responsável pela comissão, de que a vinda que havia sido verbalmente ajustada comigo não será nessa quarta-feira, mas sim na próxima quarta-feira, às 18h30. Tá bem? Projeto de Lei número 084/2021 acrescenta o parágrafo 14 ao artigo 21 da Lei 9.902, de 7 de novembro de 2017. Lei que reestrutura o regime próprio de previdência social dos servidores diante da necessidade de instituir o regime de previdência complementar. Esse projeto ele tem relação direta com o projeto anterior, portanto, os dois estão dentro do mesmo contexto e do mesmo debate. Encaminhado para as 3 comissões. Projeto de Lei número 085 autoriza a prorrogação de contratação em caráter temporário por excepcional interesse público de um médico ESF, um enfermeiro ESF, 2 técnicos de enfermagem ESF, um odontólogo ESF, um auxiliar bucal e 4 agentes comunitários de saúde, todos com carga horária de 40 horas semanais, na forma do inciso 9º
do artigo 37 da Constituição Federal de 88, Lei Federal número 173, de 27 de maio de 2020, e Lei Municipal 10.490, de 14 de julho de 2020. Se não houver oposição, nós faremos a leitura desse expediente da prorrogação da contratação desses profissionais. Leitura do expediente. Mensagem número 085 de 2021. Remete o projeto de lei. Alcione Grasutim, prefeito municipal na cidade de Nova Prata, Rio Grande do Sul, faço saber que o Poder Legislativo aprovou no uso da atribuição que me confere o inciso 19 do artigo 66 da Lei Orgânica do Município sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a prorrogar por 6 meses a contratação temporária por excepcional interesse público de um médico ESF, um enfermeiro ESF, 2 técnicos de enfermagem ESF, um odontológico ESF, um auxiliar bucal, 4 agentes comunitários de saúde, todos com a carga horária de 40 horas no termos do artigo 37 do 9º da Constituição Federal, da Lei Federal número 173, de 27 de maio de 2020, a Lei Municipal número 10.490, de 14 de julho de 2020, possibilitada na sua prorrogação por igual período. Artigo 2º. Para a prorrogação de que trata-se a presente lei, observação as disposições contidas na lei municipal mencionada no artigo 1º. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua prorrogação. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. Expediente do Poder Legislativo, comissões. Pedido de indicação número 84, 2021, dos vereadores Gilmar Perusso, Roseli Albuquerque, Gilmar Lovison, dispõe sobre aplicar penalidades a quem deixar animais soltos pelas ruas e outros espaços. Esse projeto nós já fizemos a leitura na sessão anterior, então nós podemos passar diretamente para os debates. A palavra está à disposição. Não havendo quem queira debater, em votação. Aprovado. Expediente do Poder Legislativo Novas. Pedido de indicação 85/2021 dos vereadores Jandir e Roseli dispõe sobre conserto das praças do bairro Basalto e Caravaggio. Leitura da indicação. Pedido de indicação número 085/2021. Senhor presidente, senhores vereadores, os vereadores Jandir Aze e Roseli Albuquerque, que compõem a bancada do PSD, no uso de suas atribuições, propõem ao Poder Executivo Municipal o que segue. Solicitam que sejam feitos os concertos das praças de Povoado Cola e do bairro Basalto, com urgência. Seguem fotos e anexo para ilustrar a situação atual. Nova Prata, 19 de agosto de 2021. Para uso da palavra, a vereadora Roseli. Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal aqui da casa, plateia que nos prestigia e as pessoas que estão nos assistindo online. Nós fizemos esse pedido, essa indicação, eu, colega Jandir, pois nós estamos visitando as praças do nosso município. E visitamos essas duas, inclusive a pedido de moradores que moram ao redor, que está bem precária
tem brinquedos quebrados, tem uma casinha lá que está muito perigosa para as crianças, e por isso nós queríamos que o Executivo olhasse com muito amor e carinho, que vocês aprovassem esse nosso pedido, e que com a maior urgência derem uma olhada em específico nessas duas, que foi onde a gente visitou, onde a gente verificou que realmente tem balanços lá na parte de metal quebrados, está bem perigoso, e a gente sabe que agora as crianças começaram a sair mais, está esquentando, e aí poderá acontecer um acidente. Isso é coisa que nós não queremos. Então, essa indicação, esse pedido é por causa disso. Obrigada. Vereador Jandir Gassi. Boa noite, presidente. Boa noite a meus colegas vereadores, minha colega Roseli, aos colaboradores desta casa, a plateia que está presente aí e o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Na verdade, a gente foi fazer umas visitas aí, 2 praças aí, eu e a Roseli, fim de semana aí passado. Realmente está bem precária mesmo, tá? Aquela lá do Caravaggio, lá no fundo, lá, onde dizem as casinhas da Vipal, que tinha o nome de antigamente, está muito precária mesmo. Só quem vai lá para ver. Até a gente tirou umas fotos e botou aí também junto. E aquela do basalto ali também. Até aquela do basalto aí tem um porém também, que tem aquele filho da Vive ali, que mora logo para cima, que é cadeirante também, coitado. Vai lá e não tem como, né, ir num balanço e nada de coisa. Eu acho que, né, o poder público teria que tomar uma providência ali também, né, porque tu veja o nosso município do lado aí, Protásio Alves, é um exemplo, a praça deles lá, se tu vai lá ver, né. Então, às vezes, a mãe leva ele daqui para levar lá, para ir na praça lá. Eu acho que está na hora já de dar uma olhada mesmo, e não só nessas 2 pracinhas aí, que a gente vê em todas elas também, né. Agora está voltando tudo ao normal, eu acho que a piazada tem que brincar um pouco, ainda mais que estão bastante tempo fechados dentro de casa aí, né. Então, eu peço a colaboração de todos os vereadores aí, para nós aprovar essa pedido de indicação. Transfiro ao presidente para fazer uso da palavra. Reitero minha saudação. Esse tema dos espaços públicos e das praças, ele é um tema que há bastante tempo eu venho trazendo ele para o debate, e a proposição dos colegas vereadores agora me dá a oportunidade de novamente falar sobre o assunto. Todos vocês sabem e nos ajudaram a aprovar a lei de revitalização dos espaços públicos. Inclusive, o vereador Cláudio Gilda fez um pedido de informações para que nós tivéssemos conhecimento de todos os espaços públicos que existem em Nova Prata, como áreas verdes, praças, etc. e tal. E através daquela lei que eu propus ainda no mandato anterior e que agora veio de forma reformulada, nós temos todos os instrumentos na mão para caminhar com esta lei que autoriza pessoas físicas, entidades, pessoas jurídicas, como empresas, associações, a adoção e a concessão desses espaços públicos. Se vocês olharem o jornal, ouvirem a imprensa de Porto Alegre, vocês vão ver que Porto Alegre, vocês vão ver que Curitiba e muitas outras cidades estão fazendo a concessão de quase
todos os espaços públicos. E o que acontece nesses casos? Primeiro, as áreas que se encontram abandonadas, muitas vezes com capoeira, no momento em que elas são adotadas, ou no momento em que é feita a concessão dessas áreas, elas mudam de aparência. Até porque essa lei municipal, que é muito boa essa lei, ela permite, inclusive, que o concessionário do espaço, além de cuidar de poder fazer infraestrutura, ele também possa explorar economicamente a área. E isso, nós temos alguns projetos aí em mente, que podem mudar o perfil do município de Nova Prata. Existem empresas interessadas, associações interessadas, pessoas físicas interessadas, que depois podem colocar lá o seu marketing, a sua propaganda, que podem, por exemplo, explorar aquela área de alguma maneira, e também que vai resolver um problema que há muito tempo nós debatemos aqui. O município não tem condições de cuidar todos os espaços públicos que possui. Ou porque não tem pessoal, ou porque não tem máquina, ou porque não tem dinheiro, ou por todas essas coisas juntas, ou por nenhuma delas. Mas nós, pessoal, podemos, através desta lei, deste projeto, que, aliás, vereador Cláudio, meu companheiro, já estamos atrasados com isso. Nós podemos mudar o perfil da cidade. Podemos mudar. Com parques, praças temáticas, espaços temáticos, né? E eu dou exemplo de Gramado, onde eles colocam uma carrocinha em cima do canteiro, Gilmar, e tem 200 tirando foto e gastando na cidade. Né? Então não basta a gente ter um parque de águas termais para as pessoas virem aí, tomar um banho e irem embora. Nós precisamos oferecer opções para as pessoas ficarem e circularem pelo município. Eu, inclusive, vi no final de semana, ali no Gramado, que todos conhecem, diz que é obrigado a aterrar as pedreiras, né? Jogar terra dentro das pedreiras. Então eu estava lá, olhando, e eu vi que aquela pedreira que tem uma parede de basalto, e que está sendo enchida de terra, ela tem um grande piscinão, né? Eu pensei, olha, que espaço turístico que poderia ser feito aqui. Nós tínhamos lá na Pedreira do Breganholo aquele teatro, anfiteatro ao ar livre. Tinha alguns eventos lá, iluminados, corais iam lá cantar, enchia de gente de fora. Então eu penso que são algumas coisas que precisam ser resgatadas, né? Porque o turismo hoje nós temos que perceber que ele é um grande investimento e uma grande fonte de renda para o município, com coisas simples, que não custam muito dinheiro. Então, sim, eu sou favorável a essa proposição, mas eu penso que nós podemos ir muito além. Nós temos aqui na saída da FUV, a praça mais bonita que tem em Nova Prata. Sabe quem cuida daquela praça?
é um senhor voluntário. Cuida acho que sem ganhar nada, né? Então, o município coloca os equipamentos e nós precisamos também envolver a sociedade nisso, envolver a população nisso, a fim de que eles também possam se sentir responsáveis por cuidar. Ao contrário, né, de alguns que se sentem responsáveis por depredar. Então, tem que mudar esse sentimento aí também. Então, eu penso que nós temos talvez que marcar uma reunião aqui entre nós, vereadores, só para debater isso. Que quando a gente quer debater muita coisa, acaba dispersando e nós não caminhamos para lugar nenhum. Não é verdade? Então, eu penso que vamos conduzir isso aí também. Vamos cuidar do seminário agora, mas depois eu acho que vamos fazer esse debate. Com a palavra o vereador Dilson Cassol. Boa noite, mesa diretora, servidores, colegas vereadores, plateia que nos prestigia e quem de casa nos assiste. Eu acho que foi um grande passo, né, esse projeto, né, da concessão dos espaços públicos. Eu acho que essa é uma visão muito ampla do que vinha se fazendo na questão cidade turística. Eu acho sim que, além dessa concessão, eu acho que parceria com o município, a questão monitoramento, talvez uma câmera, 2, se for necessário, para tentar pegar em flagrante, né, quem frequenta esses espaços para depredar, para quebrar. Então, eu acho que é bem importante mesmo aprofundar, talvez, somar, né, mais argumentos, mais projetos nesse sentido. E realmente colocar toda a comunidade, né, em questão de cuidar o que é de todos. Nessa questão do lixo também, né, eu vejo, às vezes eu acabo me contendo em não falar, porque eu vejo comerciantes, às vezes, ou até moradores, que varrem a calçada e vê no canteiro, no calçamento, vê um lixo e varre somente ter na calçada. Então, às vezes, né, não custaria nada. Às vezes, se fosse toda a minha vontade, quando eu passo, eu chegaria em casa com o meu carro cheio de lixo. E se eu estaciono e eu vejo um lixo perto do meu carro, quando eu embarco, eu levo aquele lixo junto para destinar em casa. Então, acho que a comunidade tem que aprender isso. As comunidades têm que estar fiscalizando, participando e somando junto com o poder público. Aí, com certeza, teremos um resultado melhor. Quando é dito, todo mundo tem aquele ditado, né? Isso aí não é meu. Isso aí não é meu, deixa que quebre, deixa que faça. Eu não vou lá mesmo. Então, não custa mesmo você estar passando lá em São Cristóvão, pode ser na madrugada, pode ser durante o dia, e ver alguém descartando lixo, ver alguém quebrando, como a foto que a Roseli me mandou aqui, tem que ser alguém forte para quebrar um brinquedo daqueles ali. E disposto, né, a fazer aquela sacanagem aí, aquela depredação do balanço das crianças. Então, quer dizer, você tem um morador vizinho ali que vê aquela algazara, aquela quebração, aquela depredação, uma filmagem, uma foto, né? Mas tem o ditado de que ninguém quer se envolver, né? Ninguém quer se incomodar, mas se incomodam depois se acontece na frente do pátio deles, né? Então, aquele ditado de pimenta nos olhos dos outros é colírio. Mas se estarmos unidos, com certeza os resultados chegarão muito mais rápido. Não precisamos nós agora, nessa legislação, né, aprovarmos um projeto desses. Poderia ter sido aprovado muito antes, 15 anos antes, 16, 20 anos antes, né? Talvez hoje já estariam, talvez, todas as praças já, né, com moradores, como o Brusa foi um que me procurou, que ele queria adotar a praça ali próximo da casa dele. O Paulo Ricardo comentou da praça lá do bairro também dele, pedindo, que lá também estava já de risco para as crianças que participam, que vão até frequentar a praça. Pais já não permitem as crianças irem lá para evitar uns acidentes. Então, mas se todo mundo do bairro participar, com certeza daqui a pouco aquela praça não estaria no estado que está, né? Então, acho que essa é a união de forças
teremos com certeza resultados positivos para todos. Obrigado. Eu quero solicitar, eventualmente, a quem está nos assistindo, que possam nos mandar aí um recado aí sobre a qualidade do som, tanto desse microfone como dos demais vereadores, porque me parece que há uma informação aí que o som não está bom e nós já estamos há algum tempo tentando ajustar isso. Se alguém se dispor aí, a gente agradece para melhorar. Com a palavra, o vereador Gilmar Lovison. Muito boa noite. Vamos testar o microfone, então. Senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, plateia, pessoal que nos assiste em casa, faço uso da palavra também. Já foi meu voto favorável, mas para reforçar essa intenção, esse projeto, presidente. Cláudio Tilda, é de muita importância. Eu acho que a gente deve, sim, dar uma atenção especial, levar isso adiante, presidente. Se nos reunirmos para isso, que realmente, não vamos falar só do nosso município, mas município pequeno é mais fácil cuidar uma praça. Tem uma. E eu acho que essa parceria público-privada aí, nós não temos que perder tempo, nós temos que valorizar, vitalizar essas praças, esses espaços públicos, que se tornam até rentáveis de certa maneira para quem faça adotá-las, né? E vejo isso até com uma certa urgência. Não podemos deixar a nossa cidade feia se as condições não permitem. Então, vamos sim fazer uso delas de uma maneira que dá esse espaço para a responsabilidade particular. Eu acredito que o resultado é bem rápido. A valorização do lugar fica visível em pouco tempo. E aproveitando também, já que estou no uso da palavra, isso me fez lembrar aquele projeto-lei que a gente tentou de incentivo às empresas fora da área industrial. Ontem, lendo uma matéria do Zero Hora, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, entrevista com a Zero Hora, ele falou que não existe projeto social sem desenvolvimento. Não tem como. Então, eu acredito também de importância qualquer intenção de desenvolvimento, ele reflete no que a gente está discutindo aí. Mais facilidade para projetos sociais. Isso me chamou a atenção, acho bem interessante. Até um ato dele foi o ISS de 5% baixou para 2%, tudo para desenvolvimento. Só um comentário aí que me chamou a atenção e eu acho que é por aí mesmo. Muito boa noite. Muito bem, quero agradecer aí as inúmeras respostas aí que nos responderam aí várias pessoas aí que o som tá bom. Às vezes está meio baixo aí, um apenas respondeu, os demais disseram que tá bom, mas vamos ficar atento aí porque se o som tá ruim não adianta falar, né? Então vamos cuidar disso. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Passamos ao item 2, emendas impositivas 2020 e 2021. Altera o objeto das seguintes emendas.
Emenda número 65 do então vereador Vinícius Reinelli para o Grêmio Esportivo Pratense. O objetivo anterior era despesa com transporte, passa a ser despesa com material esportivo. Emenda número 37 do então vereador Ademir Concolato e emenda número 103 da então vereadora Luciane Bristotti para a Liga Cultural Pratense de Bochas. O objetivo anterior era despesas com hospedagem e alimentação. Passa a ser despesa com produtos eletrônicos, sonorização, microfones e cabos. Então, essas emendas, a palavra está à disposição. Não havendo nenhum inscrito, coloco todas essas emendas em votação. Vereador, aprovado por todos os vereadores. Para uso da tribuna, vereador Dilson Cassol. Renovadas saudações. Quero aqui agradecer a presença do Jonathan, a IOF, além de cliente, né, parceria que até então nunca deixamos de falar verdades e nem comentários, né? Eu acho que tem que ser assim que funcione. Aos demais, o fim que chegou agora por último, chegou atrasado, mas sempre chega, né? Muito obrigado pela presença. E sempre aberto, né? Agora começa a esquentar, então tem aqui as cadeiras demarcadas, então o público pode comparecer e nos prestigiar, né? Eu acho que com certeza vale a caminhada, vale o sair de casa e acompanhar as sessões aí, que é bem importante. Eu quero, na verdade, voltando ao assunto da casa, no dia 9, eu fiz um pedido para que se protocolasse informações sobre ex-secretários. E eu compareci na prefeitura e não chegou esse pedido lá. Então, eu queria ver, até voltei lá para a sessão do dia 9, quando eu falei aqui, que pedia informações sobre secretário, João Rui, Marca e Ronaldo Bernardi. Sobre pedido de informações da vida funcional como secretário, como CC, se assim houve, nos últimos 4 anos. Então, eu quero reiterar aqui os pedidos, tá? Só que eu gostaria que esse pedido fosse da data do dia 9, foi quando eu fiz aqui na tribuna. Tá? Então, solicito essa solicitação de informações, também em relação a verbas recebidas e se houve irregularidades das mesmas. Então, gostaria que já, de momento, se tivesse também como já da data do dia 9, que eu fiz aqui a declaração na tribuna, o pedido na tribuna, né? No demais, eu acho que tivemos aí o final de semana mais um exemplo, né, de que pessoas não querem seguir protocolos e um total desrespeito à cidade. É aquele comentário, né, que gostaria de saber se fazem o mesmo em casa, né, que não sabem onde que é o lugar do lixo, onde tem o respeito, onde tem que respeitar. Então, infelizmente, temos que estar aqui na situação sempre, né, que ouvindo pessoas reclamando, pedindo. Eu pessoalmente liguei para a brigada. Tinha 4 policiais, nem eram da cidade, eram de André da Rocha, se não me engano, é Guabiju, alguma coisa assim. Estavam aqui para tentar manter um pouco a ordem, mas eles não podem, né, em 4 policiais, dispersar uma multidão lá de, vou chutar, 500, 1.000 pessoas, talvez. Então, acho que... Eu sei também, né, que todo mundo tem o direito de se divertir, mas talvez, eu acho que tenhamos que ter a consciência de que uma rua, um canteiro, o logradouro público, né, não é lugar de fazer o que fazem ali. Então, acho que se querem continuar fazendo aquela pouca vergonha, acho que podem fazer no quintal de suas casas, ou talvez um lugar, alugar um sítio, né, no interior,
Mas é aquele ditado que já se comenta em rádio também, né? Outras emissoras aí, que daí não vai ter plateia para assistir o showzinho deles. Então, infelizmente, né? Só falta ele se pintar de vermelho, tirar a roupa para mostrar a bunda e subir no poste. Que é só para fazer isso, para aparecer. Lamentável, lamentável mesmo, e muito preocupante que tenhamos que ver essa geração achar que isso aí é se divertir e aproveitar a vida. Lamentável. Mas, meus amigos demais, é isso, só queria reforçar o pedido. E um abraço a todos, que Deus nos proteja, uma ótima semana a todos. Eu solicito à Secretaria da Casa que tome por termo o pedido do vereador Dilson, né, que foi feito na tribuna, então, né, semana passada. E eu peço também ao vereador depois, se puder aí ajudar a nossa secretaria para que conste aí, né, exatamente o pedido. Claro que elas podem copiar ali da sua fala, mas se puder colaborar aí depois, amanhã estaremos encaminhando. Com a palavra, o vereador João Rui. Minha saudação à mesa diretora, os colegas vereadores, a plateia aqui presente, as pessoas que nos acompanham através do Facebook, os funcionários desta casa aqui. Minha passagem hoje por aqui pretendo ser rápido, presidente, para agradecer a oportunidade que tive nesse mês em dividir esses momentos aqui com vocês. Gostaria de ter feito um período diferente de passagem nesta casa aqui, mas os fatos que se transcorreram, como você mesmo disse, presidente, o debate é saudável nessa casa, e aqui que é o local onde a gente tem que debater e tratar os assuntos do dia a dia, do que se acontece na nossa cidade. Eu acho que a opinião, o consenso, nunca vai haver de todos. Eu acho que alguns pensam de uma forma, outros de outros, mas todos imbuídos do mesmo objetivo de se chegar a um resultado que é o bem da nossa comunidade. Quero justificar também que nesse período que passei por aqui, ainda serei vereador até o dia 31, mas como sessão, essa aqui será a última, não apresentei nenhum projeto de lei, nenhum pedido de indicação. Como eu disse em outras sessões, eu vinha acompanhando o que transcorria na casa por diversas vezes e vi que projetos de lei não adianta ser apresentados, que enquanto eu estive aqui nessa casa, hoje também retornou para cá mais um veto do projeto de lei 22, e na oportunidade em que eu e o vereador Clécio fizemos o programa da Rádio Prata, a gente falou sobre esse projeto. Eu acho que ele era fantástico, bom esse projeto para a cidade, para o futuro, mas veio o veto para cá, não foi entendido como sendo viável. Outro já aconteceu esses dias atrás também, na qual eu votei, então entendi por melhor não apresentar nenhum projeto, porque certamente também viria com algum parecer jurídico contrário. E da mesma forma como eu tive um embate aqui sobre a questão dos recursos da prefeitura, também um pedido de indicação meu não seria atendido nesse momento. Então, por isso que não apresentei nenhum pedido e nenhum projeto de lei. Fico muito contente pela experiência que eu tive aqui com todos os colegas. Agradeço ao vereador Cláudio Miro por ter me dado esta oportunidade nesses 30 dias. Desejo sucesso a todos vocês que permaneçam aqui. Continuem lutando pela transparência, pela verdade, da real situação do nosso município, de se buscar cada dia trazer à tona os problemas que a gente tem, mas também a indicação de soluções.
eu me despeço aqui, mas fico à disposição de vocês, colegas, se precisarem para alguma coisa, da administração também, por mais que tenha falado, colocado a questão dos números aqui, eu não sou oposição, isso eu disse lá na primeira sessão, eu não sou oposição, eu só gostaria de conseguir entender por qual motivo que as coisas não estavam acontecendo, se era realmente a falta de dinheiro, se era algum problema, mas tentar entender isso daí, mas desde já eu fico à disposição. Se eu puder contribuir em alguma coisa, podem me procurar, o meu número de telefone é o mesmo desde 10, 12 anos atrás, então acredito que todos tenham esse número. Então, agradeço a oportunidade mais uma vez, sucesso a todos vocês aí. Quem sabe em breve a gente retorne por aqui para esta casa aqui, aonde muito me orgulha, com os meus 39 anos, poder dizer que por 30 dias pelo menos eu fui vereador de Nova Prata e que pude estar ao lado de colegas, de pessoas tão fantásticas como todos vocês foram aqui nessa passagem, que em momento algum, por mais que a gente teve alguma divergência de ideias aí, mas que a gente manteve o respeito, sempre, o companheirismo, e a gente não se deixou de se cumprimentar, de se conversar, porque, como eu disse, foram ideias que cada um tem, opiniões que cada um tem, e que vieram à tona. Então, obrigado ao vereador Cláudio Miro, obrigado a todos vocês, obrigado às pessoas que me apoiaram para que eu pudesse chegar nessa oportunidade, a minha família, a todos, e sucesso, uma boa semana a todos. Obrigado. Agradecemos ao vereador João Guirino Rui por ter estado nesta casa pelo período de 30 dias, em substituição ao vereador Claudio Miro Koprovski. E, sem dúvida nenhuma, a gente sabe que ocupar uma cadeira, né, ainda mais quando que pela primeira vez, é um motivo de orgulho, não há dúvida disso. E também, né, sabemos que queremos dizer que as portas dessa casa estão abertas, não apenas quando os vereadores ocupam uma cadeira, mas todos aqueles também que, na condição de suplente, quiserem contribuir ou quiserem prestigiar essa casa. E nós estamos aí à disposição. Obrigado por ter nos auxiliado nesse período e desejamos boa sorte sempre. Eu farei uso agora da tribuna. Verdade. Eu, na ordem de inscrição, eu não vou me atravessar aqui porque me passei ali e o inscrito antes de mim é o vereador Cláudio Dilda. Por favor, Cláudio, a tribuna é sua e não minha. Bom, prezados colegas, caros mestres e o pessoal que, no conforto da sua casa, nos assiste. Vocês devem ter percebido que me abstive de votar nessas emendas. Eu já manifestei em uma ou duas oportunidades que eu fiquei estranhando que a maioria das emendas que nós votamos este ano são para redirecionamento de recurso. Acho que alguma coisa não está bem. Ou os projetos não são claros e bem feitos, aqueles que encaminham os projetos, ou alguma coisa acontece. Então, caros vereadores, eu gostaria de propor
que para as próximas, as entidades que se habilitarem para receber esse recurso, com responsabilidade, encaminhassem projetos dentro de um padrão de projeto, e não 4 letras trocadas, com justificativa. É dinheiro público e tem que ser bem gasto. Essa é a minha recomendação. E eu queria... hoje é 23 de agosto. Não dá para deixar passar em branco o significado da data de amanhã, 24 de agosto. Pois bem, amanhã completam-se 67 anos da morte de Getúlio Dornelles Vargas. Advogado de profissão, falei ao advogados, colega, deputado estadual, governador do Rio Grande do Sul, etc. Tem uma carreira política longa, e sua ascensão ao poder dar-se-ia, então, em 13 de outubro de 1930, quando, tem um fato jocoso aqui, né? Os cavalarianos gaúchos amarraram os seus cavalos no centro do Rio de Janeiro. Então, ficou na história isso como... e é por isso que o carioca não gosta muito de gaúcho até hoje. Pois bem, a ascensão de Getúlio Vargas ao poder foi no Obelisco, gente, bem no centro do Rio. Getúlio Vargas, com a sua ascensão ao poder, ele pôs fim a uma política conhecida na história como a política café com leite, onde se sucediam, por acordo, um mineiro e um paulista. Décadas. Getúlio Vargas, então, com a sua chegada ao poder, acabou com a festinha do café com leite. E em 1943, consolidando-se em 44, Getúlio Vargas acabou, obviamente com a anuência do Congresso, em envolver o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Os pracinhas brasileiros que lutaram na Itália. Contra o nazismo, contra o fascismo. Ao final da guerra, 45, ele foi deposto num golpe. Voltaria ao poder pelo voto direto em 1950. Em 1954, prestes a ser perpetrado mais um golpe de Estado, observação e parênteses, a República nasceu de um golpe. E golpe após golpe, politicamente o Brasil vem traçando o seu rumo. Tivemos vários ao longo do tempo. Então, em 1954, em 24 de agosto, prestes a acontecer mais um golpe, havia dito ele pouco tempo antes, que do catete só sairia morto. Suicidou-se. Comoção nacional, lembrado até hoje como um dos gestores da coisa pública responsável e com uma política de consequências, eu diria, ponto de vista e posição minha, ainda estou por ver um cidadão com perfil semelhante, com capacidade de liderança e convencimento, e capaz de promover alterações sociopolíticas econômicas de base.
como o senhor Getúlio Dornelles Vargas, natural de São Borja, onde o pouco de seus ossos que restou ainda estão, e amanhã, 9 horas, estarei levando vou ver o que de melhor de flor tiver numa floricultura, junto à Carta Testamento de Getúlio. Este não é um ídolo, é uma personalidade que não pode ser esquecida como pessoa e como gestor. Quem quiser me acompanhar, 9 horas estarei lá na Carta Testamento, num preito em homenagem a este grande brasileiro. Que o Brasil produza mais líderes com esse perfil. Agora sim, então. Bem, pessoal, na sessão passada, eu me reportei aqui a questão da contribuição do IPRAM e da questão da previdência complementar. Um assunto bem delicado. E hoje, eu quero me manifestar aqui sobre um outro assunto que também, ele muitas vezes é de difícil entendimento, que é a questão de quando a gente fala sobre finanças públicas, e no caso, finanças do município de Nova Prata. Eu quero trazer aqui, e eu ouvi nesses dias um debate sobre tem dinheiro, não tem dinheiro. Então, me parece que é importante que a gente tenha presente alguns dados para que a gente possa ter uma melhor intervenção também nas nossas posições. Em 2020, portanto, o ano passado, havia um orçamento previsto de 98.848.000 reais. 98 milhões em 2020. Ao final do ano, houveram receitas realizadas de 105 milhões. 154 mil reais. Portanto, as receitas foram maiores do que o orçamento estimado e previsto. Neste ano de 2021, o orçamento previsto é de 94 milhões, 297 mil. Portanto, temos uma previsão de 4,5 milhões a menor do que o ano anterior. 4,5 milhões a menos. Nós também sabemos que essa previsão, ela leva em conta o impacto da pandemia, ela leva em conta o índice do ICMS, que tem uma estimativa de menos 5%, e que nós tivemos, ao final do ano passado, um superávit livre de 3.759.000, porque houve uma entrada, inclusive, de receita, em função da pandemia, do governo federal, em torno de um valor bem considerável. Não houvesse essa injeção de recursos
do governo federal, nós teríamos, ao final do ano passado, ao invés de um superávit, nós teríamos um déficit. Ou seja, este ano, como foi dito aqui, em 30/7 de 2021, existe, é verdade, 30 milhões de reais. Em 30/7 do ano passado, existiam 13 milhões de reais. Porém, é preciso também ter a clareza de que a despesa, de que o valor da moeda, o valor do dinheiro, cresceu consideravelmente neste ano de 2021. E aí nós podemos trazer aqui alguns exemplos, como é o caso da energia elétrica, dos combustíveis, do contrato com o hospital. Então, houve um aumento de despesa em função do aumento de todos os custos. Provavelmente, o que era 13 milhões no ano passado, se equivalem hoje mais ou menos ao que tem no caixa. Porém, quando se diz, mas tem 30 milhões, e por que não se investe? Porque é preciso, na contabilidade pública, levar em consideração que esse dinheiro não significa dinheiro estar disponível para investimentos. Esse dinheiro, no momento, ele está comprometido. Comprometido com o quê? Com despesas já assumidas, do próprio funcionamento da máquina, dos contratos, da folha de pagamento, e com despesas previstas até o final do ano. Ora, o administrador, ele não pode esquecer que as despesas assumidas precisam ser pagas e que as despesas previstas também se realizarão e deverão ser pagas. E que, ao final do exercício, essa conta não pode dar negativa. Por uma questão muito óbvia. Porque isso também implica em ato de improbidade administrativa do gestor. Então, quando se diz que existe o dinheiro existe em tese. Mas esse dinheiro já tem uma destinação ou já direcionada ou prevista. Naturalmente, que o fato de ter esse recurso também deve ser atribuído a algumas razões. Entre elas, redução de gastos, diminuição da folha de pagamento, revisão dos contratos. Eu faço parte do setor de licitações da prefeitura e praticamente todos os contratos tiveram uma revisão. Nós também podemos dizer que essas medidas impactam no aumento de receita. Nós também podemos dizer que houve o ingresso de 2 milhões da venda da CE, que houve um refis que nós aprovamos aqui, que é o refinanciamento, o reparcelamento do pagamento dos tributos, que está gerando uma arrecadação. Agora, tudo isso vislumbrando que logo ali na frente haja, uma vez que satisfeitas essas despesas assumidas e as despesas previstas, haja um saldo positivo
que vai proporcionar o quê? Daí sim, o investimento. O investimento, quem sabe, numa máquina para a Secretaria de Obras, né? Na melhoria nas escolas, na compra de alguns equipamentos. Então, a gente sabe que esse assunto, ele não é tão simples como parece. É a mesma coisa que nós dizermos aqui. O governador, ex-governador Sartori, não pagava em dia porque não queria. Claro que não é por isso. É claro também que o atual governador colocou em dia o salário porque se utilizou das verbas enviadas pelo governo federal por conta da pandemia. E muitos municípios fizeram isso. Então é preciso ter cautela quando a gente diz que tem dinheiro no caixa ou tem dinheiro na conta. É preciso saber que esse dinheiro, ele possui como quase que se fosse um carimbo. Né? É o mesmo que quando você recebe o salário, você tem conta no mercado, tem a conta de luz, a conta de água, eu tenho que pagar. E tem algumas outras contas que a gente sabe que vão vir e que também nós temos que pagar. E se sobrar, nós vamos, quem sabe, comprar uma roupa nova, fazer uma viagem, né? Me parece que a questão da economia, ela é quase como que uma economia doméstica. Então, eu percebo que a Secretaria de Finanças, que hoje tem à sua frente o secretário Anderson, tem uma preocupação cotidiana com relação à contenção de gastos. Para que, primeiro, num ano atípico, se consiga fazer um 0 a 0, não ficar devendo. E segundo, para que se possa ter um saldo positivo, um fôlego, e logo ali permitir aquilo que todos nós queremos, que é fazer o investimento. Então, para concluir, a gente sabe que passou 8 meses de governo, mas quem sabe se esteja preparando aí, né, dando uma arrumada na casa e uma arrumada nas coisas. E a nossa expectativa, e eu acho que deve ser a de todos, e também a do cidadão, é que logo, logo, esses investimentos possam resultar em obras, em melhorias e etc. Então, apenas para fazer esse registro, porque muitas vezes eu ouço sobre vários assuntos e eu acho que todos têm que se pronunciar sobre vários assuntos. E eu espero para depois também colocar o meu posicionamento. Mas, enfim, queria deixar para aqueles que quiserem receber como uma contribuição, né, essa minha fala de que essa é uma preocupação que todos os governos têm que ter. Né? Então, como foi dito aqui, cada um tem a sua marca, a sua forma de administrar, os seus prós e os seus contras. Não há mais nenhum inscrito ou há mais alguém aí? O vereador João Rui, para fazer uso da tribuna como líder de bancada. Minha saudação renovada a todos. Já tinha encerrado minha participação, mas como esse assunto voltou a ser comentado, eu não podia me furtar de vir aqui. Vereador Gilmar, eu gostaria de ter metade da experiência que o senhor tem com essa questão de números e orçamento. Sei que o senhor também é um grande conhecedor desses dados.
E quero assinar embaixo em tudo isso que o senhor falou. Eu acho que é isso daí mesmo. É questão da economia que foi feita dentro da administração, é questão de revisão de contratos, o incremento de recursos novos que tivemos, e todo esse trabalho fez com que tenha esse recurso em caixa. Ano passado teve um incremento por questão da pandemia, que era um momento que ninguém sabia como que ia ficar a situação toda, se fechou tudo, nada mais funcionava, houve uma queda drástica na arrecadação naquele momento, e esse recurso, com certeza, veio auxiliar ao município a gerir, a tocar a administração, e no final do ano sobraram aqueles 3,5 milhões. As previsões que todos os índices davam para 2021, que seria um ano ainda da recessão, que a economia não girasse, e os índices deram abaixo, então, por isso, essa redução no orçamento do município de 98 para 94. De 98 para 94, se nós falarmos, são 4 milhões, ficou 3,5 em caixa, então quase já cobriu o orçamento com esse incremento. Mas daí teve despesas que foram aumentando, como citado, luz e outras despesas a mais neste ano, e isso daí também, então, esse ano está ocorrendo ao contrário do que era previsto, está tendo uma arrecadação a maior por parte do município. Mas toda essa questão ela é muito complexa entre orçamento, o que tem, o que não tem, o que foi previsto, o que não foi previsto. O que muito pegou naquele momento aí foi a questão que, por diversas oportunidades, foi dito que, inclusive para os funcionários da prefeitura, nós estamos tentando segurar de tudo para chegar lá em outubro e novembro, nós pelo menos conseguir pagar a folha de pagamento. E não é essa a realidade. Então, vai se conseguir pagar a folha. O próprio secretário Anderson, aqui na Câmara, há 15 dias atrás, falou que a previsão é que no mês de novembro se concretize o orçamento já previsto, então nós teremos 2 meses de arrecadação ainda a mais do que foi previsto. Então, concordo com o que o senhor tenha falado sobre a questão dos números, que no ano passado o orçamento era maior, esse ano menor, mas existe um porquê, existe uma justificativa de tudo isso daí, e vem se concretizando números totalmente diferentes do que vinha sendo colocado diariamente. Mas, como eu disse, isso daí para mim era um assunto passado, que estava encerrado, até falei na sessão passada que tinha ficado claro, acho que para todo mundo, essas questões dos números, mas não podia deixar de fazer essa colocação, já que você tocou no assunto, e quem levantou durante esse período fui eu aqui nessa casa. Eu acho que foi importante, porque conseguiu clarear um pouco para a comunidade o que vinha sendo colocado. Ano passado, se não tivesse entrado aqueles recursos do Covid, quem sabe não teria acontecido algumas obras que estavam previstas na administração passada, que foram feitos, asfalto, a própria Praça dos Bombeiros, outras obras que aconteceram, a reforma do ginásio Luiz Antônio Rigo. Quem sabe, se não tivesse tido essa segurança no passado, e muito bem conduzida por uma pessoa muito competente, que foi o secretário Rogério Farina, o acompanhamento mensal de todos os recursos que entravam no caixa da prefeitura. Então, se não fosse aquela sincronia, aquele acompanhamento diário e mensal que tinha, quem sabe não teria acontecido devido a não poder fechar o ano no negativo. E eu acho que esse ano vem sendo feito um trabalho muito bom da redução de gastos, de custos, mas não podemos também pregar que está tudo errado, que está o pior cenário possível, que a gente sabe que não é isso daí. E agora sim, então, obrigado pela oportunidade e uma boa semana a todos. Bem, não havendo mais nenhum inscrito, então agradeço a todos e declaro encerrada a sessão. Uma boa noite, uma boa semana e cuidem-se bem.
Cláudio Prata, sábado, João Rui. Eu vou também. E o Clécio Domingo.